estamos compartilhando com vocês 9 ações que devem ser evitadas pelos gestores para garantir a saúde financeira da empresa. E em nossa sexta ação, nós trazemos o seguinte: acumular dívidas e utilizar recursos emprestados a uma taxa de juros altas para garantir o pagamento aí das despesas da empresa. Bom, e nas outras ações que nós compartilhamos, de uma forma intrínseca, né, vocês já puderam perceber algumas nuances dessa sexta ação, tá? Adianta, eu falei na ação anterior, eu até acabei entrando na questão da taxa de juros, né? Se valia a pena a gente pagar uma taxa de juros em relação ao prazo, né, de vendas, pagar uma taxa de juros para suprir as nossas necessidades, tendo em vista que nós temos um recebível. Se a gente não pode aí só ajustar o prazo de receber esse valor. Bem, e aqui nessa sexta ação, a situação é um pouco mais profunda. Quando nós somos capazes de montar um planejamento financeiro mais fidedigno, mais justo, mais baseado na realidade da nossa empresa, nós somos capazes de avaliar quando nós não teremos dinheiro, né, para suprir as necessidades da nossa empresa. E aí é nesse momento que a gente precisa já ligar o nosso alerta, o sinalzinho de alerta. Opa, peraí, em tal prazo, daqui tantos meses eu não terei recurso para suprir as minhas necessidades. Então, para onde que eu já vou me direcionar? E aí eu quero compartilhar com vocês um conceito extremamente importante, já citei ele aqui também de uma forma rápida, mas é o conceito de previsão e provisão. Similar ao nosso descolamento entre receita e despesa, é a nossa previsão e a nossa provisão. O que é a previsão? A previsão é quando você prevê os valores que você vai entrar na sua empresa. Eu realizei uma venda, dividi em 3 vezes, e aí eu vou fazer o lançamento daquilo onde? No nosso controle interno, né? Nossos controles financeiros. Eu estou prevendo quanto vai entrar na minha empresa, certo? E aí um outro conceito é o conceito de provisão. Todo mês eu efetuo o pagamento de contas de água, de energia. Então eu vou realizar uma provisão para o ano daquela despesa. Todo mês eu comprei aqui, adquiri um produto e eu tive que comprar uma matéria-prima, por exemplo. Nós dividimos essa matéria-prima em 3 meses, né? 90 dias aí, 3 meses, tá? Então, nós vamos fazer o lançamento aqui dos nossos controles financeiros. E nesse momento nós estamos fazendo o quê? Uma provisão, que é o que eu terei a pagar. Se eu pego a minha previsão, cruzo com a minha provisão, o que que dá, né? O que que a gente encontra? A gente encontra ali o nosso resultado. Nós vamos saber o que nós vamos ter ao final daquele período. Mas aí, para isso, a gente precisa entender lá do conceito de prazo, entender desse conceito de provisão e previsão, né? E por que a gente precisa falar em controle interno? Precisamos falar em provisão e previsão, para se chegar a essa nossa sexta ação, que é acumular dívidas e utilizar recursos emprestados. Porque nós já chegamos nesse ponto de acumular uma dívida ou de ter a necessidade de pegar um recurso emprestado se nós não fizermos esse planejamento financeiro, se nós não cuidarmos desse basiquinho. Evidente que temos as situações que são inesperadas, tá? Mas aí nós vamos falar de situações que realmente são inesperadas, que não é o que eu vejo no dia a dia das empresas. O que eu vejo muitas vezes são situações que já são corriqueiras, já são esperadas, mas não foram o quê? Previstas, não foram, aliás, provisionadas, né? Não foram previstas, mesmo no sentido de avaliar o futuro, né? Mas não foram previstas. E aí, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma análise, uma consultoria, a gente percebe que no meio do processo existe uma porção de situações que acontecem todo mês, mas internamente
não há ali um acompanhamento daqueles fatos de uma forma que se tornem previstas, que entre na rotina da empresa, né? Situações, vamos falar aqui numa situação em que realmente seria o caso de uma empresa pegar um empréstimo, da empresa entrar numa dívida grande, seria uma situação não prevista, pegou fogo num setor e agora a gente precisa reformar todo o setor. E ainda assim a gente ainda pode prever com o seguro, né, da estrutura. Vai depender muito da situação, vai depender muito do cenário, do setor em que a empresa, do mercado em que a empresa atua. Mas o que eu estou alertando aqui é que nós só vamos chegar no cenário de dívidas e de empréstimo com altos juros se não formos capazes de fazer essa tarefinha básica da área financeira. Prever e prover. Tá ok? Então, é importante ter essa consciência, internalizar esses dois conceitos e conseguir aplicar. E eu vou reiterar, lembrá-los do que eu comentei na primeira ação, se não me engano, foi na primeira ação, quando eu falei da questão de se fazer, não, foi na segunda, de se realizar um plano fidedigno, né? Segunda e terceira nós falamos o quê? Plano financeiro fidedigno. É a nossa operação. O que acontece é que não há um plano fidedigno. É uma despesinha ali que nós não aprovisionamos, nós não nem percebemos, nós não nos preocupamos. Patrícia, como nós fazemos com aquela despesa que acontece de vez em quando? Faz uma provisão média, de um valor médio, né? Essa é uma pergunta uma questão muito questionada e perguntada, né? A conta de água eu sei, a conta de luz eu sei, mas os custos eu não sei. Né? Você tira uma média, porque vai ter uma variação. Também tem alguns setores que tem a sazonalidade, né? Um tempo ocorre mais, outro tempo menos. Pega a média. E aí a gente entra muito no conceito orçamentário, planejamento orçamentário, tá? Você pode definir qual tipo de orçamento que você vai fazer. Eu sempre gosto da média. Tirar a média de tudo que acontece dentro do mês, pega ali seus 3 últimos meses, faz a sua média. Se você já tem dados suficientes para fazer do ano anterior, né, faça, mas eu sempre também oriento para o fato de que é necessário fazer uma análise minuciosa de cada cenário. Às vezes no ano anterior você estava inserido num cenário de dúvidas, né, e nesse ano está um pouco mais tranquilo. Então, por isso que a gente não pode ser ali Caxias, né? Olhar só para uma direção. A gente precisa ter uma visão bem ampliada, mesmo no momento que a gente fala de análise, tá? Mas reiterando sobre essa nossa sexta ação, que é acumular dívidas e utilizar recursos emprestados, né? Financeiros aí, com altas taxas. Pessoal, evitar fazer isso, né? E evita como? Estruturando o seu orçamento, fazendo seu controle interno, seu controle financeiro de forma o quê? Fidedigna, real, tá ok? Bom, eu fico por aqui. Se você tá gostando aí dos nossos vídeos, tá gostando do nosso conteúdo, do nosso material, se inscreva, claro, se você não for inscrito. Se for, curta o nosso vídeo, compartilha com as pessoas que precisam também desenvolver esse conhecimento, que precisam aplicar no seu dia a dia, porque quanto mais a gente ajuda o outro nos ajuda, isso retorna pra gente, tá certo? Pessoal, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!